É isso aí, sequência linda demais pra você. Linda, linda. Ele fala linda, né? Tem uma linda aqui do meu lado, do lado esquerdo. Essa aqui, ó. Tá? Eu? Mas olha, gente, vou falar uma coisa pra vocês muito especial. O jardim aqui está florido, né? Tem belíssimas flores, mas a que se destaca, claro, é a florzinha que tá do meu lado aqui, lado esquerdo. Essa flor se destaca tranquilo. Mas olha, tá muito legal. Ficou feliz, ficou bacana, ficou? Não ficou legal? Ficou ou não ficou, Bianca? Pode falar. Não, você acha que eu não vou assistir a missa ao vivo? Gera provas contra as pessoas, ainda mais ao vivo. Como é que eu vou te ameaçar ao vivo? O Brasil inteiro ouvindo. Você acha que eu tô maluca? Não, não vou te ameaçar ao vivo. Quando chegar em casa, eu tô perdido. Bom demais, são 16 horas, 1 minuto no Rio de Janeiro. Boa tarde, povo de Deus. Boa tarde, Bianca de Carvalho. Agora você vai ficar no bate-papo especial. Essas moças lindas aí, fica à vontade, a palavra é toda sua. O momento é só nosso, né? Com certeza, sempre. Então, é nosso. Olha, demorou, mas chegaram. E tivemos uma boa notícia que realmente vamos ter a tarde toda somente nossa. Olha isso. Glória a Deus. Deus está conectado, né? Mas olha só, tem uma coisa pra te contar, Sede Maria. Eu tô recebendo hoje 4 mulheres lindas, tá? Mas nem sempre foi assim. Elas vão contar pra gente no decorrer da entrevista como tudo aconteceu para esse encontro, né? Eu vou trazer hoje Carol Lopes, Isadora Reis, Camila Souza e Ellen Oliveira. Mulheres que oram, mudam decretos e determinam destinos, né? Hoje o nosso encontro ele é muito especial, porque nós vamos falar de algo que nasce de um lugar muito bonito, da amizade, mas que vai muito além dela, né? São 4 amigas que decidiram se unir em oração e transformar esse encontro em um projeto, o Jardim de Oração com um propósito chamado Identidade Restaurada. Eu quero começar perguntando, quando 4 mulheres se encontram para orar, Deus pode transformar apenas a vida delas ou também alcançar outras vidas? Eu acho que vocês estão muito nesse propósito, né? Não foi só de vocês, teve um outro propósito aí. Então conta pra mim, quem são vocês e como nasceu essa amizade? Começa por quem? Começar por mim. Boa tarde, eu me chamo Carol Lopes e o Jardim de Oração. Pode falar. Pode falar? Ele começa numa dor. Não foi fácil, o começo do jardim não é florido, como muitas pessoas imaginam. Eu passei por um problema sentimental bem ruim mesmo. Entrei numa depressão profunda, fiquei bem mal mesmo e com dúvida de quem eu era. Comecei a duvidar da minha identidade, já não sabia mais quem eu era, mesmo serva do Senhor, não sabia qual era a minha identidade. E eu comecei a me questionar para Deus o porquê daquilo, o que estava acontecendo, e fui sentindo vontade de buscar cada vez mais o Senhor, e Ele me levou para esse lugar de entrega total. Colocou um propósito no meu coração de orar, de buscar no monte. Eu chamei minha amiga Isadora, que também estava passando por um problema. Falei, amiga, vamos, porque da mesma maneira que Deus vai transbordar na minha vida, Ele vai transbordar na sua. E aí a Isadora chamou Camila, que chamou a Ellen, e nós começamos a ir 3 vezes por semana, 3 vezes na semana, no Jardim de Oração, que é lá na ilha, no Jardim de Oração em Tubiacanga, e daí nasceu o Identidade Restaurada. O propósito era que Deus nos mostrasse quem Ele nos chamou para ser de fato, quem Ele queria que nós fôssemos, porque nós estávamos num momento perdida. Eu vou falar por mim, as meninas vão falar, né, da vida delas, da parte delas, mas falando por mim, eu estava com o casamento destruído, a vida financeira destruída, a família destruída, a autoestima acabada. Eu estava destruída. Eu já não sabia mais quem eu era, já não sabia mais qual era o propósito da minha vida, o que eu faria dela dali em diante. E foi num lugar de muita dor, que eu já era evangélica, não achem que a vida do evangélico é flores, mas ali eu tive o verdadeiro encontro com Deus. E aí eu falo que Deus me encontrou e Ele tem restaurado a nossa identidade desde então. Ele tem feito maravilhas.
Hoje eu posso dizer com toda certeza, eu sou filha, amada, escolhida, selecionada, tenho um propósito, um chamado lindo, e esse chamado alcança cada vez mais mulheres, todas as semanas, para honra e glória do Senhor. Camila já esteve conosco, né, da outra vez, e ela já contou um pouquinho da história dela, né, mas aí fala um pouquinho também pra gente, Camila, né, que foi que surgiu também, foi de dor, né, acho que é comum a todas, a dor, mas a cada um tem a sua dor pra sentir, nada de romantizar o que é dor, porque dói, é fato, emocionalmente ou fisicamente, mas é a sua dor, mas só que ela é própria, ela é pra gente. A minha não vai ser igual a da Isadora não vai ser igual a da Camila. Mas fala um pouquinho pra gente, Camila. Boa tarde, eu sou a Camila Souza. Também, o Jardim também, né, aconteceu também num momento de dor, também sentimental, fisicamente, não sabia de fato quem eu era. E ao convite da Isadora, eu fui, né, sem muita expectativa que algo iria acontecer, mas eu fui no primeiro dia, saí de lá achando que eu tinha recebido e que estava tudo certo. Por fato, eu recebi sim, porém, de fato a gente tem que estar entregue àquilo de coração, não somente só ouvir, né? Como por muitos anos eu fiquei apenas ouvia e achava, vou fazer do meu jeito. E o Senhor falava, faz desse jeito, e eu fazia do meu jeito. E naquele dia eu saí de lá e foi um caos dentro da minha casa. Acho que foi um dos piores momentos que eu passei. E só que eu falei assim, não, eu preciso voltar lá de novo, porque lá tem algo diferente. E quando eu voltei lá de novo, de fato, eu abri meu coração e o Senhor começou a fazer sobre a minha vida, porque aí eu entreguei de verdade, eu abri meu coração e comecei a mudar em Cristo. Eu comecei a me permitir viver as promessas dele. Dar amor aonde não tinha amor, é a parte mais difícil, né? Quando a gente não recebe, a gente dá. Mas eu fui fazendo isso, fui dando amor aos pouquinhos, e aos pouquinhos eu fui recebendo, e a Camila foi sendo transformada, e de fato hoje a Camila sabe quem ela é em Deus, que é o mais lindo disso tudo, que é o que mais alegra o meu coração, e acredito do Senhor também. Isadora Reis. Quem é Isadora Reis? Eu. Boa tarde, galerinha. Isadora, fala um pouquinho da tua dor também, que foi comum a todas, mas fala pra gente também qual foi a primeira oração feita juntas com esse propósito. Boa tarde novamente a todos, eu me chamo Isadora Reis. Na verdade, eu já frequentava o Jardim de Oração antes do propósito, né? Quando a Carol me chamou, eu já frequentava, mas não com um propósito de restauração de identidade. Eu ia para o Senhor transformar a minha casa, a minha família, pedia para o Senhor libertar o meu marido, e na verdade eu não sabia quem eu era. Eu queria ser tudo ao mesmo tempo. Eu queria ser mãe, ser esposa, ser filha, mas na verdade eu mesmo não sabia quem eu era. E aí quando o Senhor, né, a Carol foi usada por Deus para falar do propósito, eu falei para ela que de fato eu não sabia quem eu era, eu não tinha uma identidade, né? Eu não sabia quem eu era em Deus, quem eu era como mãe, quem eu era como família, quem eu era como esposa, como filha. E aí eu fui pedindo ao Senhor para revelar quem Ele queria que eu fosse para Ele. E mesmo eu já sendo, né, evangélica há algum tempo, eu estava perdida, querendo fazer tudo ao mesmo tempo. E através do Jardim de Oração, o Senhor devolveu a identidade, né? Porque por muitos anos o inimigo ele tenta forjar isso, né? E aí o Senhor fez com que eu sonhasse novamente. Que desde quando eu era criança eu tinha um sonho. E aquele sonho ficou guardado dentro de uma gaveta por muito tempo. E a partir desse momento que eu descobri quem eu era em Deus primeiro, quem eu queria que o Senhor quisesse, né, que eu fosse, esse sonho ele foi despertado. E a partir desse momento a minha vida começou a fluir,
Não que na igreja não tivesse, né, essa oportunidade, mas às vezes o Senhor, Ele nos chama para algumas responsabilidades que são nossas, que o outro não pode fazer por nós. E através do Jardim de Oração, muitas coisas aconteceram nas nossas vidas. E hoje, ver a nossa evolução, ver mulheres, né, se achegando, porque elas se inspiram em nós, elas veem Deus em nós, é a nossa maior alegria, né? Poder falar para uma mulher que ela é linda, que ela é amada, que ela tem um chamado e que Deus, Ele destrincha isso com o decorrer da nossa caminhada. Mas primeiro, nós precisamos saber quem nós somos em Deus. Ellen Oliveira, essa hora, Ellen. Então, fala um pouquinho pra gente, assim, a Isadora falou, todas tiveram em comum uma dor, né, de fato. E quando é que você foi tocada também por esse propósito? Olá, boa tarde, me chamo Ellen Oliveira. Eu fui através do convite da Camila, né, a gente já se conhecia, já éramos amigas, e ela teve essa primeira experiência, como ela disse, sobre ter sido cheia, e me mandou mensagem. Eu falei, tá ok, tô precisando disso. E diferente das meninas, não é que eu não estava passando por um processo difícil, mas a minha busca foi pela frieza espiritual. Porque muitas vezes nós estamos dentro de uma igreja, nós estamos participando de coisas, mas dentro de nós estamos frios. E a própria Bíblia fala sobre isso. O é quente, morno, frio, e aí? E eu estava nesse morno, na verdade. Não era nem frio, porque eu não estava fora, mas não era queimando o que o Senhor tinha para mim. E chega um momento da nossa vida que nós temos que decidir, nós somos ou não somos. E foi o desfecho para mim, para poder evoluir espiritualmente. Foi o encontro no Jardim de Oração. Porque não foi só pela dor, mas o que me chamou foi a frieza espiritual. E ali no meu primeiro encontro no jardim, o Senhor falou comigo e eu falei, nossa, o Senhor fala comigo, né? Porque às vezes a gente esquece. O Senhor faz tantas coisas, mas os nossos olhos eles estão voltados para outras coisas que a gente não consegue enxergar e nem ouvir o que Ele tem para nos falar. E lá foi um momento de mesa, onde eu sentei e o Senhor silenciou todas as vozes e falou, aqui é a minha voz que prevalece. E tem sido assim. Através do Jardim de Oração, eu tenho evoluído espiritualmente. Eu sempre tive sonhos espirituais de ser em Deus. Não é por reconhecimento, não é pelas pessoas, é ser em Deus. E eu sempre tive um sonho. E eu nunca tive esse caminho, não que a igreja não ensine, mas no jardim, com pessoas que têm o mesmo propósito, a gente alinha pensamentos, alinha os nossos propósitos e eu alinhei o meu. E através do coração disponível, o Senhor ele começou a se manifestar na minha vida de uma forma diferente. Ele traz dons, ele lembra sonhos, ele dá autoridade, porque a autoridade vem do Senhor, não é a Ellen, é a autoridade que vem dele. E quando a gente se coloca com o coração disponível para o Senhor, Ele começa a fazer por nós também. Não que Ele não faça, o Senhor é um Senhor bom, é um Deus maravilhoso. Mas quando a gente entende que a gente precisa ser obediente, aí as coisas começam a fluir de uma forma diferente. Camila, você falou pra gente que nunca foi sempre florido. E aí a gente sabe que para florir precisa de uma semente que foi plantada. Então fala pra gente que semente vocês acreditam estar plantando através da oração. A semente do amor, do propósito, da paciência, do cuidado, da resiliência e de um olhar humano pelas vidas, porque cada semana que passa a gente tem contato com algumas mulheres diferentes, algumas vão e ficam, outras vão somente para ouvir uma palavra, ela recebe e vai, mas é essa semente que a gente planta toda segunda-feira, é a semente do amor, tá lá, sempre disponível para receber elas de uma forma cuidadosa. E assim, o que vocês acham que precisa ser regado diariamente, né? Porque assim, quando vocês me falam em relação ao projeto,
é um bem comum. Você vai para orar porque pela minha família, ou pelo meu emprego, ou pelo meu lado profissional. Mas a restauração ela começou por vocês, primeiro em mim, através de mim. Então fala pra mim, uma escolha de vocês, porque dói muito quando a gente mexe na principal ferida, que somos nós. Como é que foi essa restauração primeiro conosco, primeiro com vocês? De fato, você tocou num ponto bem importante para ser falado aqui, a dor, né? De ser restaurada. Muitas pessoas talvez tenham tido o início da restauração e não tenham levado isso à frente, porque Deus toca em feridas que talvez você nem sabia que tinha, entendeu? Talvez não, a maioria das vezes você nem sabia que tinha. Eu, nesse período, porque o Jardim de Oração já tem 1 ano e pouco já, né? Eu não sabia que eu tinha uma ferida da rejeição. Eu achava que eu já tinha superado, porque eu fui abandonada pelo meu pai aos 2 anos de idade. E minha mãe casou muito recente com o meu padrasto. E o meu padrasto, ele era alcoólatra, traía minha mãe também. Era uma situação bem difícil. E eu era louca por ele. E assim, as pessoas falavam que ele era louco por mim, mas ele nunca deixou eu chamá-lo de pai. Fora assim, que ele tinha algumas atitudes de me molestar, essas coisas assim. Então, a transferência sentimental. Você precisava de um acolhimento naquele momento. Isso. Independente de quem fosse, mesmo te ferindo, você queria muito aquela figura que ia... A figura paterna, a referência de um homem mesmo, de fato. Eu sou criada numa família assim, é só minha mãe, minha irmã e minha tia de irmãs. E são 6 irmãos. Então era muita gente lá em casa, era muito homem, mas a figura paterna, o amor que eu precisava mesmo, eu não tive. E no Jardim de Oração, através desse propósito, eu descobri que eu tinha essa ferida, essa rejeição, e que eu havia aceitado tantas coisas na minha vida, e eu não sabia por que nenhum relacionamento meu dava certo. Eu falava, Senhor, por que nenhum relacionamento meu dá certo? Eu tenho que ficar aceitando tanta coisa. Mas eu aceitava porque eu estava procurando o meu pai. Eu não estava procurando um marido ou um namorado. Eu estava procurando o meu pai. E aí, nesse processo, nesse projeto lindo do Jardim de Oração, Deus tocou nessa ferida. E hoje eu posso falar com propriedade que eu fui curada. Então, o que a gente tem que regar todos os dias é o cuidado mesmo de não varrer a ferida para debaixo do tapete, varrer os problemas para debaixo do tapete. É você se magoou com alguma coisa, fala. Se tem alguma questão, fala. Isso é bíblico, né? Se tem alguma questão, fala. Procura ajuda, procura falar com um amigo ou com terapeuta. Nós temos a Ellen aqui, que é terapeuta, maravilhoso, o pastor, se você confia, né? Então, assim, eu precisei me abrir de verdade para Deus curar essa ferida e não foi fácil. Não foi fácil. Eu tive que impor limites que doeram para impor. Eu perdi muitas coisas no caminho e dói, né? Mas assim, restaurador. Porque hoje a gente olha e fala, graças a Deus que eu coloquei limite, que eu fui curada. Dizer não é libertador. De fato. Libertar todas as coisas, né? Isadora Reis, fala pra gente, existe diferença entre simplesmente fazer uma oração e viver uma vida de oração? Sim. Muita diferença. Porque a gente, quando ora, o primeiro momento da dor é o desespero, né? Exatamente. Gritaria, nossa, tá doendo ao quadrado. Mas quando você ora, que você fala assim, eu tenho um pai. Coração sincero. Aquele coração sincero, que você pede aquele acolhimento, independente da terapia acontecer, ela precisa acontecer primeiro com a gente ou com o pai. Exatamente. Porque não tem terapia que dê certo se não for falar com ele. Quando o Espírito Santo, você grita tudo e fala assim, Espírito Santo, me ajuda, porque não é mais possível para mim. Vamos falar pra gente como você aprendeu
a ter uma vida de oração, mas aquela vida de oração, não aquela vida de oração obrigatória. Aquela obrigação que você acordou para fazer um devocional. Automático. Não, fica muito no Automático. automático, mas é aquela É. vida de oração de você falar assim, eu posso contar todos os meus anseios por um pai. Eu posso me sentir filha. A partir do momento quando a gente reconhece isso, né, aceita ser chamada de filha, aceita que nós temos um pai verdadeiro que cuida, que ama, a nossa oração ela já começa a ser diferenciada. Quando nós estamos no nosso momento de desespero, Deus ele sabe e ele entende e recebe também a nossa oração. Mas ele se agrada muito quando a gente reconhece quando nós somos filha e temos sinceridade. Uma das coisas que eu costumo falar no jardim de oração é que o Senhor ele ama ouvir a nossa voz. Ele sabe de tudo que nós precisamos. Ele sabe disso com toda a certeza desse mundo. Mas ele ama quando a gente declara isso para ele. Senhor, tá doendo ou não tá doendo, eu preciso disso. E a gente seja muito sincera, porque o Senhor, ele se agrada de um coração sincero, reto, verdadeiro, porque ele já sabe, ele não precisa que nós falamos isso para ele, mas ele ama ouvir a nossa voz. E a partir do momento que nós temos esse reconhecimento, eu sou filha de um pai verdadeiro que me ama, que não me julga, que me abraça, que me acolhe, a nossa oração começa a ser sincera e verdadeira. Então a Ellen vai poder falar pra mim, Ellen, qual foi a oração mais difícil que vocês já fizeram juntas? Essa eu quero mexer lá. Aquela que falou assim, bom, então estamos aqui, não consigo nem falar. Na verdade, para mim, eu não digo nem que foi a oração mais difícil, mas uma oração de responsabilidade. Foi quando estávamos juntas e uma irmã nossa, a Andressa, fez uma oração e ela nos entregou da parte de Deus que não era tempo de retroceder, que era pra gente avançar. E ali nós quatro juntas, rendidas, recebendo e fazendo a oração, eu acho que ali foi o momento mais entre conflitos, porque junta o medo, opa, não posso retroceder, junta a responsabilidade, mas junta também eu tô no caminho certo, porque se não é pra eu retroceder, porque tá valendo a pena. Então acho que é um misto de emoções. Então não digo que foi a mais difícil, mas foi a mais desafiadora, a que trouxe mais responsabilidade para nós quatro. Foi onde vocês receberam o decreto, tá? Isso. Tipo assim, Deus, vocês tinham que desenhar, desenharam agora. Acho que a Camila falava pra mim, eu ia fazer essa pergunta antes, no decorrer, mas aí ouve a palavra, eu vou ter que fazer. Houve medo ou insegurança no começo? Da minha parte, insegurança. Porque, de fato, como eu não sabia quem eu era, então eu achava que eu não era capaz de estar, ter a presença do Pai ao meu lado e que na hora dos desafios eu fosse vencer. Porque foram muitos, né? Até hoje são, mas hoje, como eu sei quem eu sou, fica bem mais fácil. Mas no começo foi bem difícil. Porque o jardim de oração é um local aberto, né? E assim, a amizade da gente, por exemplo, eu e Isadora, a gente já se conhece desde o ensino médio. A Camila e a Ellen também estudaram juntas e a Camila e a Isa também já se conheciam. Mas a amizade entre nós quatro mesmo, ela foi se formando no decorrer do jardim. Então, assim, é o mais bonito, é o mais lindo, porque aquela frase que fala Deus não une pessoas, ele une propósitos, é de fato isso. Cada uma com as suas dificuldades, com as suas dores, e uma estendendo a mão para outra, e aqui não tem falsidade, aqui não tem deslealdade. Aqui tem quatro mulheres que estão tentando ser quem Cristo chamou para ser, em unidade, vencendo dores, sendo sinceras e assim, dando um passo de cada vez para a honra e glória do Senhor, claro, se disponibilizando para ser quem Ele chamou para ser. Só Muitas perguntas, bom essa parte. Vai empolgando. Pode falar.
escolhe uma de vocês que possa me responder isso. Se existe algum testemunho que marcou profundamente Jardim de Oração. Existem É, vários. eu imagino que Mas eu, assim, eu vou falar e as meninas completam. Eu vou falar um pouquinho, por exemplo, do testemunho da Camila. É lindo ver a transformação da Camila do ano passado pra cá. De fato, a Camila é outra mulher. eu sei disso, eu conheci a Camila. Conheceu a Um Camila? fato também que nós jamais imaginaríamos que nós estaríamos hoje conversando. Que foi uma fase ruim pra mim e ruim pra ela também. Porque o plantão que a Camila tirou pra mim foi por R$100. Né, Camila? Foi. E a Camila gente conversando. Não foi pra mim. O plantão no hospital, não foi só pra mim. Ela pediu que eu tava internada no CTI. E a Camila chegou, ela vinha de um outro plantão, né? Uma coisa do tipo. Só que ela falou que foi. E ela pegou uma hora hatch, alguém botou lá e ela veio. Mas foi muito assim, um encontro muito de propósito, né? Foi muito assim. Porque a Camila começou a brigar comigo dentro do brigar por mim dentro do hospital. Ela, E não, a eu cabeça vou dele, ir. de fato. Como assim? Como é que eles estão não viram o seu exame ainda? Esse tempo todo eles querem te tirar dinheiro. Eu falei, mas você trabalha aqui. Eu não quero saber se eu trabalho aí, eu vou aí. Quem é o médico que está de plantão hoje? E a Camila foi uma pessoa que a gente já fizeram agora, dia 2 de abril, foram 2 anos que eu fiquei internada. Eita, aniversário da minha filha. Aniversário 2 de abril, que tem 2 anos e estamos aqui. Né, Camila? Então eu conheço a Camila já uma história, né? Do propósito. Um dos testemunhos mais fortes, assim, do Jardim de Oração. Claro que todas nós fomos transformadas muito, assim, sabe? Mas a Camila é notório, é visível, é gritante mesmo. Não tem... Agora as pessoas falam que a fulana está sendo amada em voz alta, a Camila está sendo transformada em voz alta, na gritaria, assim, sabe? Todo mundo vê a transformação da Camila. E outro testemunho muito impactante que as meninas vão poder dar continuidade, no dia 31 de dezembro nós fomos ao Jardim de Oração em jejum. Não chorando, nós fomos ao Jardim de Oração e naquele dia a gente convidou todo mundo. A Camila estava de plantão. E não foi nenhuma mulher. E acabou que só foram nós 3, a Camila de plantão. E lá foi uma oração muito sincera, assim, para Deus. Uma oração de transformação de fato. E tudo que a gente orou naquele dia, até pela vida da Camila. Tudo que a gente orou naquele dia, o Senhor tem feito em 8 meses. Mas aí isso aí vai ficar uma pergunta para depois, vai ter uma pergunta individual para cada uma. Tem um intervalo agora, porque elas se adiantam, sabe? Mulher é disso. A gente já sabe o que tem para falar, Somos já objetiva. fala. Somos objetivas, precisas, incisivas, sabe? Você tem que engolir. Como eu sou voto vencido, eu não vou falar nada. Provavelmente eu não vou Alguma de falar. vocês Tem louvam? sim. Mas tem. A Isadora? A Isadora puxa. Mas tem. Quem vai fazer o louvor vai ser o nosso locutor. Eu? Que isso, não. A gente ajuda, a gente ajuda. Peraí.